Meu tema nessa manhã, escute, meu tema nessa manhã, no último domingo de comemoração do aniversário da igreja: a graça que gera graças, as bênçãos de Deus para a sua igreja. Vou repetir: a graça que gera graças, as bênçãos de Deus para a sua igreja. Abre a palavra do Senhor aí, em 1 Coríntios capítulo 1. Nosso segundo momento de meditação na palavra, em 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler dos versos 4 ao 9, a partir de onde nós paramos. 1 Coríntios capítulo 1, versos 4 ao 9. Que texto rico para a igreja nesse dia de fechamento das celebrações do seu aniversário. Que texto rico. 1 Coríntios capítulo 1, versos 4 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos nós sabemos que no Novo Testamento, com exceção da igreja de Laodiceia, a igreja que tinha a pior fama era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha em seu seio inúmeros problemas que desafiavam a todo tempo a paciência e a autoridade apostólica de Paulo. Por exemplo, nós sabemos que a igreja de Corinto, como vamos ver mais adiante no decorrer dos estudos, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja de vários partidos. Vou falar sobre isso a partir de quarta que vem. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Cristo. Nós sabemos que na igreja de Corinto nós tínhamos casos de adultério que nem entre os gentios havia, como um jovem que tinha um caso com a sua própria madrasta, a mulher de seu pai. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja desrespeitosa com a autoridade pastoral. Embora Paulo tenha sido fundador daquela comunidade de fé, aqueles irmãos diziam que Paulo era fraco, que Paulo não tinha o peso para representá-los como seu pastor, que Paulo era um homem sem conhecimento, um homem sem instrução, um homem sem autoridade espiritual. Como Paulo sofreu graças às calúnias e difamações daquele povo. Então, por tudo isso, nós olhamos para a igreja de Corinto de modo enviesado, meio de soslaio, de rabo de olho, porque ela era uma igreja difícil de se lidar. Porém, escute isso, os versos 4 ao 9, que acabamos de ler agora, em 1 Coríntios 1, são uma prova de que, por pior que seja uma igreja, por mais complicada que seja uma congregação, há sempre uma brasa viva do Senhor acesa no meio dela. Porque todo aquele que é povo de Deus, embora passe por lutas, dificuldades, de pecado, de desvios espirituais, sempre terá um remanescente do Senhor, um restolho do Senhor.
E nesses versos, a gente consegue enxergar que a igreja de Corinto não era apenas uma igreja cheia de mazelas, mas ela também tinha suas virtudes. É importante que a gente compreenda isso. Por quê? Porque existe um movimento hoje, e eu preciso pregar sobre isso em outra oportunidade, conhecido como o movimento dos desigrejados. O que são os desigrejados? Pessoas que tiveram algum tipo de experiência negativa no meio de uma congregação, motivada por uma decepção, por uma frustração com algum líder, ou com algum irmão na fé, ou com o próprio corpo de doutrinas e ensinos da igreja, ou da sua liturgia ou prática. E estas pessoas chegaram a um ponto tal de desânimo com o corpo de Cristo, que dizem: Cristo sim, igreja não. Eu não preciso congregar para me manter firme. Eu não preciso estar no meio de um grupo chamado igreja para ser um cristão. Posso ser um bom crente em minha casa. Eu não preciso do corpo. Eu não preciso da comunidade para fazer valer a minha fé. Ledo engano. Ledo engano. Porque, irmãos, o Novo Testamento existe por causa da igreja. Observe, com exceção dos evangelhos, praticamente todo o corpo de escritos do Novo Testamento é direcionado para igrejas. As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, até o próprio Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. O livro de Atos, que narra o quanto a igreja se desenvolveu ao longo dos anos. Se a igreja não fosse importante, Jesus não a teria fundado sobre si mesmo. Se a igreja não fosse importante, não teríamos uma preocupação dos apóstolos com esse corpo vivo de Cristo. Então temos que entender que ainda que na igreja tenha falhas, que ainda que na igreja tenha desvios, que ainda que na igreja tenha pecados, ela continua sendo a menina dos olhos de Deus. E nós não podemos desprezá-la, nós não podemos colocá-la para escanteio, nós não podemos deixá-la de lado, porque nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Então, se não tivéssemos aqui esses versos 4 ao 9, poderíamos até dizer, a partir dos problemas que Paulo vai tratar adiante, que a igreja de Corinto, na verdade, não era uma igreja, era uma sinagoga de Satanás. Que a igreja de Corinto era uma comunidade perdida, uma comunidade que vivia um cristianismo apenas nominal, religioso, farisaico, mas que não era uma comunidade de salvos. Entretanto, quando Paulo diz o que disse aqui, nos versos 4 ao 9, ele está dizendo: essa igreja complexa, difícil, problemática, cheia de pecados, ela ainda é povo de Deus. Então olhemos com misericórdia para a nossa própria comunidade. Olhemos com graça para o nosso próprio corpo local de crente. Certamente não somos os melhores, não somos aquilo que deveríamos ser. Certamente estamos a anos-luz de distância da vontade de Deus. Mas Deus, apesar de nós, Ele tem trabalhado no meio do seu povo. Muito bem. E aqui então, eu consigo entender que Paulo tinha alguns motivos positivos que o levavam a dar graças a Deus pela existência da igreja de Corinto. Como é que uma comunidade daquela, tão distante do propósito do Senhor, ainda conseguia gerar algo positivo para Paulo dizer: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês? Como é que pode? A resposta está no próprio verso 4. Vamos lá? Verso 4, voltando para o verso 4, olha o que ele diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por causa de quê? Por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus.
Pastor Gildazo tem de modo magistral enfatizado a graça de Deus esses dias. E hoje à noite ele vai trazer uma baita mensagem sobre a graça de Deus, num dos textos do Velho Testamento mais lindos que nós conhecemos. E eu quero te dizer uma coisa. Eu estou aqui de pé hoje, pregando essa palavra para vocês, administrando espiritualmente esta igreja. Eu não tenho dúvida alguma de que não é pela minha capacidade, não é pelo meu intelecto, porque eu não sei fazer nada, eu não sei de nada. É a pura graça de Jesus. Você tinha tudo para estar no pecado, você tinha tudo para continuar caído no lamaçal do pecado, no charco de lodo das trevas espirituais, mas você está aqui de pé. Por quê? Não é porque você é melhor do que o seu irmão que se desviou e não voltou. Não é melhor porque você é melhor do que aquele bêbado que está na sarjeta, aquela prostituta que está agora em meio ao prostíbulo. Você está aqui pela graça de Jesus. É esse o seu diferencial. Então Paulo é claro, olha o que ele fala, versículo 4: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Por causa da graça, nós temos ainda virtudes espirituais em nossa alma. Por causa da graça, nós não estamos perdidos em nossos pecados. Por causa da graça, ainda há coisas em nós que alegram o coração de Deus. Agora, escute isso, observe. O que essa graça gera em nós? Quais são as bênçãos produzidas por essa graça? É o que Paulo começa a falar a partir do versículo 5. Lembre-se do tema. Lembre-se do tema. A graça que gera graças. A misericórdia que gera gratidão. As bênçãos de Deus para a sua igreja. Vamos ver que bênçãos são essas? Primeira bênção: fruto da graça de Deus em nós. Nós somos uma comunidade abençoada. Por quê? Porque nós temos a verdadeira riqueza que o mundo não conhece. Nós temos a verdadeira riqueza que o mundo não conhece. Versículo 5, olha que palavra: pois nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês foram em Cristo enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Eu estava passando em frente a uma igreja próxima à casa da minha mãe, no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, e vi um baita de um templo de uma comunidade evangélica cristã, e estava escrito lá o seguinte: Comunidade Evangélica tan. Não vou dizer o nome por questão de ética. Para quem quer reinar em vida. Para quem quer reinar em vida. E na mesma hora eu pensei, isso é o que os crentes de hoje querem. O reino de Deus na terra. Não por meio de corações convertidos, onde Cristo neles habita. Não por meio de atitudes transformadas que refletem o senhorio de Jesus na nossa vida. Mas queremos reinar em vida a partir de posses, de bens, de riquezas, de ganhos físicos e materiais. Irmãos, a riqueza, quando administrada para a glória de Deus, ela é bênção. Mas quando se torna um fim em si própria, é maldição. Maldição, por quê? Passamos a viver motivados por alvos, por intenções, por objetivos que não são os objetivos de Deus para nós. Eu participei de um grande evento recentemente, fui abençoado por um grupo de irmãos queridos e amados no Senhor, o maior evento coaching da América Latina. Segundo eu soube, até da América de um modo geral. Nos Estados Unidos não há uma coisa semelhante.
E eu fiquei impressionado, irmãos, acerca de como as pessoas estão totalmente fissuradas, voltadas para o ganho físico, financeiro. Porque o tempo todo as palavras eram: acredite em você, confie em você, você pode mais, você merece, você é digno, você pode avançar, você pode e deve conquistar. Olhe para o seu interior, olhe para o seu íntimo. E as pessoas, cerca de 5.000 pessoas, totalmente focadas naquela meta. Eu posso, eu vou ganhar, eu quero, eu consigo. Está tudo errado, irmão. Irmãos, vamos lá, abra aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, por favor. E eu quero que você grife esse texto na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Olha que palavra que Pedro nos dá, irmãos. Olha o que ele fala: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Estrangeiro não é cidadão, vem de outra pátria, sua terra é distante. E peregrinos, está de passagem, você é um transeunte, um andarilho a caminho da eternidade. Olha o que Pedro fala: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É muito forte, querido. Nós não temos cidadela permanente neste mundo. A nossa casa não faz parte deste presente século ou tempo. Portanto, os nossos alvos não podem ser alvos mesquinhos, físicos, materialistas. Nossos alvos são espirituais. Por quê? Porque quais são as riquezas que nós buscamos? Não são prédios, carros, roupas de grife, diplomas. As riquezas que nós procuramos estão aqui, ó. Olha que palavra: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Eu quero conhecer a Jesus profundamente. Eu quero mergulhar em Jesus, eu quero beber de Jesus, eu quero comer de Jesus, eu quero me refestelar em Jesus. Essa é a riqueza verdadeira, que a igreja não possui hoje. De modo geral, a igreja vivencia aquilo que a igreja de Laodiceia experimentou. Ela se dizia o quê? Uma igreja rica, farta, opulenta, poderosa. Mas qual é a palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia? Na verdade, tu és uma pobre coitada, miserável, cega e nua. Deus tem misericórdia de nossas vidas, para que não sejam estas as palavras que ouçamos do nosso Senhor, irmãos. Mas elas bem representam a realidade da igreja. Então, Igreja Batista Memorial, nessa manhã, entenda essa verdade espiritual. Nesse dia 18 de julho, a verdadeira riqueza nós já a possuímos. É o conhecimento de Jesus como nosso Salvador e Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Você acha que você não é um abençoado? Você acha que você é uma pessoa que está atrás de todo mundo? Você se acha uma pessoa preterida, desprezada por Deus e pelo próximo? Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
nada falta para você. Nada. Do que lhe é necessário. Do que você precisa. O resto é acessório. É um apêndice. É secundário. Mas o que lhe é essencial, você já tem tudo. Porque você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você é um abençoado, você é uma abençoada, filho de Deus, filha de Deus. Primeira bênção, a verdadeira riqueza. Segunda bênção, presente na vida do povo de Deus. Bênção motivada pela graça de Jesus. É a confirmação da pregação do Evangelho. A confirmação da pregação do Evangelho. Olha o que diz aqui no versículo 6, ó. 1 Coríntios 1, versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O que é esse testemunho de Cristo? É a pregação da palavra. E Paulo fala para aquela igreja em Corinto: olha, vocês estão crescendo numericamente, vocês estão aí repletos de bênçãos, porque isso tudo é consequência da pregação da palavra. De vez em quando, algumas pessoas tentam logo comigo, que sou essencialmente chamado para pregar a palavra, cujo meu dom talvez maior seja o da pregação e do ensino das Escrituras. De vez em quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, a pregação da palavra não é tudo, né? A pregação da palavra, ela não é assim tão importante quanto alguns pensam. A pregação da palavra não é tão essencial, porque o que movimenta a igreja são outros ministérios, outros dons, e a palavra é um dos ministérios no meio de muitos. E eu respondo: realmente, a pregação da palavra não é tudo. Uma igreja não vive só da pregação da palavra. Ela tem que ter outras atuações do Espírito, outras manifestações do Espírito, para que o corpo seja edificado. Entretanto, a palavra ocupa um lugar de destaque, porque quando a palavra é pregada fielmente e verdadeiramente, milagres dos céus acontecem na igreja. Pessoas são curadas pelo Senhor Jesus na alma e no corpo. Vidas são restauradas para terem um novo recomeço existencial. Pecados são superados, vencidos, e nasce-se ali uma nova criatura em Cristo quando a palavra é pregada, porque é a palavra que produz milagres no meio da igreja. Eu não tenho dúvidas disso, irmãos. Eu tenho acompanhado isso. Por onde o Senhor me tem encaminhado, Deus tem me dado um ministério de crescimento integral pela pregação da palavra, que é a única coisa que eu sei fazer. E olhe lá, já disse para vocês aqui, perguntaram para Martinho Lutero, no auge da reforma protestante, o seguinte: Martinho Lutero, como foi que você conseguiu fazer essa obra tão grandiosa, de em poucos anos contagiar a Europa com a palavra de Deus, de levar os ideais da reforma para corações que antes eram dominados pelo catolicismo apostólico romano? E Martinho Lutero respondeu assim: eu não fiz nada, eu simplesmente abri a palavra e ela fez tudo. É isso, irmão. Quantas vezes eu chego na igreja, aí uma pessoa fala: pastor, depois do culto a gente pode conversar? Eu falei: sem problema, depois do culto. Aí acabo de pregar, procura a pessoa: vamos conversar, meu irmão? Ô pastor, Deus já me falou pela palavra, não precisa mais falar não, muito obrigado pastor, e vai embora. E glória a Deus, menos um pepino, né? Menos um pepino para descascar.
Mas é assim que Deus trabalha, irmãos. Então observe bem, observe. E o pastor Judas colocou isso, creio que na primeira ou na segunda palavra dele. A igreja sofre, ela padece, ela entra em crise quando a palavra é retirada do seu centro, do eixo central da sua existência. Pessoas morrem aos poucos espiritualmente. O pecado toma conta da congregação, vocações são abafadas quando a palavra não é pregada, porque do que a igreja precisa é da palavra pura do Senhor. Olha, eu tenho dito isso aqui, estamos num tempo hoje em que as pregações estão permeadas de conceitos de psicologia, e aqui nada contra a psicologia. Eu me trato com uma psicóloga semanalmente, que tem sido bênção na minha vida. Mas púlpito não é lugar de conceitos filosóficos, púlpito não é lugar de conceitos psicológicos, púlpito é lugar da palavra. Vamos ver isso aí? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. Olha o que diz. Vamos fazer o seguinte, vamos ler de trás para frente. Eu vou começar do verso 3 e a gente vai ler o 2 depois. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eu escrevi sobre isso. Vamos ser francos aqui, irmãos. Quanto tempo em média uma pessoa comum fica navegando pelas várias redes sociais por dia? Sem medo de errar, horas. Um certo homem de Deus disse que a internet veio provar que o problema do povo na sua vida com Deus nunca foi falta de tempo. O povo tem tempo de sobra, tanto é que o gasta de modo indevido. Quantas horas não paramos em frente a séries de TV? Porque série é um negócio viciante, né? Você vê um episódio e você pensa, hoje é só umzinho. Mas você termina naquele modo que você fica, ué, mas e agora? Não, eu vou ver só mais um capítulo só mais um episódio. Aí termina de modo mais cabeludo ainda. Não, agora eu vou ter que ver o terceiro também. Quando você olha, horas se passaram. Mas a gente tem dificuldade, irmãos, de ouvir um pregador da palavra por 1 hora, 1h30. Olha a que ponto nós chegamos, irmão. Nós estamos tão vazios de Deus, nós estamos tão dominados pelo secularismo desse mundo, que a gente quer tudo light na vida espiritual, mas no que diz respeito aos prazeres mundanos, nós queremos desfrutar de tudo que pudermos com o máximo de tempo. Estou falando alguma mentira aqui, meus irmãos? Essa é a nossa realidade hoje. Então olha o que Paulo fala, ó. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí, qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para isso? Olha, vamos adaptar a igreja para esse povo. Vamos falar na linguagem desse povo. Vamos contextualizar a igreja. Vamos pregar um evangelho light. Vamos pregar um evangelho aceitável. Vamos anunciar um evangelho palatável. Não, olha o que Paulo fala, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, ensino. Não tem jeito não, irmão. Eu disse para vocês que nessa pandemia, Deus revelou muitas coisas à sua igreja e acerca da sua igreja. Deus nos mostrou muitas coisas que até então estavam abafadas. E esses últimos dias agora do aniversário, eu pude perceber muitas outras coisas também. Muitas outras coisas.
E me entristeci. E me angustiei, confesso a você. Me desanimei. Mas o remédio para combatermos toda sorte de mazelas na vida da igreja é a pregação. E Deus confirma a pregação. É o que, repito, Paulo fala. Vamos lá? 1 Coríntios 1, voltando para lá. 1 Coríntios 1, versículo de número 6. Paulo confirma, ó. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Eu sempre fui um pastor adepto do movimento de crescimento de igreja. Eu sempre fui um pastor que teve a preocupação com o crescimento numérico do corpo, embora não visse isso como principal, mas via como algo necessário para demonstrar verdadeira saúde espiritual do corpo. Mas eu entendo hoje, cada vez mais, irmão, que nem tudo cresce por causa do Senhor. Há muitas coisas que acontecem hoje, que são sinônimo de obras grandiosas, e que necessariamente não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. E cada vez mais, o Senhor tem me levado para uma preocupação espiritual, saúde no corpo. Havendo saúde, o crescimento será normal, natural e inevitável, porque esse testemunho de Cristo, ele será confirmado por meio de resultados. Terceiro dom, ou melhor, terceira bênção, presente numa comunidade que experimenta a graça de Deus, é a plenitude dos dons. A plenitude dos dons. Versículo 7, parte A. Olha o que diz aí, ó. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha que coisa. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto e para nós também? Em toda comunidade de fé, seja ela pequena ou grande numericamente, ela tem todos os dons espirituais necessários para o seu crescimento e saúde. É por isso, irmãos, que não dá para ser crente sozinho. Nenhum crente tem todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais só existem no meio da congregação, no meio do corpo, para que o reino de Deus possa se levantar em êxito, em sucesso e em vitória, alcançando corações. Então nós temos aqui toda a potencialidade, nós temos aqui toda a condição espiritual de sermos uma bênção. Por quê? Porque cada um de vocês foi dotado com dons, com habilidades espirituais, e depende de você deixá-los virem à tona. Toda a igreja tem exatamente aquilo que precisa para cumprir o seu papel como agência missionária. E se não tiver, dentro de uma necessidade que vai surgir, Deus vai mandar para aquele corpo uma pessoa que tenha, ou vai despertar no meio da congregação novos dons. Porque quando Deus nos pede para fazermos algo para o seu reino, Ele nos dá também as condições para fazermos isso. E como é que Deus trabalha a partir do seu povo? Pelos dons espirituais, capacidades, habilidades, aptidões, que todos nós temos, dadas pelo Senhor. Então a questão é, cadê os seus dons? Estão em você. E como é que você vai saber quais são eles? Comece a provar, comece a trabalhar na obra, comece a experimentar de várias áreas de atuação. E aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você foi chamado, naturalmente aparecerá diante dos seus olhos. É por isso, irmão, que eu não posso admitir um pastor, hein, pastor Antônio? Um pastor parado, sem rebanho, sem ministério.
Tem algum problema. Porque se Deus chamou, hein, irmã Ivete, é porque tem um campo para ele. Hein, Joana? Se Deus chamou, é porque tem um ministério para ele. Se ele está parado, papando mosca, é porque então ele tem que rever o chamado dele. Isso é muito sério para mim, irmão. Isso é uma questão para mim básica, fundamental. Pastor Antônio está vindo da convenção nacional para a nossa convenção. Está numa luta, num trajeto aí meio complicado, porque há muita burocracia. Mas está trabalhando em Cachoeira do Mato, onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer ir. E tentaram impedi-lo de ir para lá. A igreja falou: não, nós queremos o senhor aqui, pastor. O senhor é nosso pastor. E a igreja comprou a briga. Pastor, e não só pastor, qualquer chamado do Senhor, qualquer um que tenha um chamado ministerial, e toda a igreja tem, repito, todos os crentes têm, não tem que brigar por espaço, não tem que arrumar confusão para trabalhar, não tem que ficar puxando o tapete de ninguém, porque é Deus que nos coloca no nosso lugar. Pois Deus tem um lugar para cada um de nós. Cada um de nós. Então a palavra aqui é clara. Paulo diz para a igreja de Corinto que eles têm a plenitude dos dons espirituais. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, abre aí. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha o que Pedro fala, olha que palavra linda, ó. Seu divino poder nos deu tudo de que precisamos para a vida e para a piedade, para a vida cristã, para uma vida de santidade, para uma vida de comunhão com Ele e na igreja. Então, pelo poder de Deus, existem nessa igreja todos os dons espirituais necessários para que ela faça a obra para a qual foi chamada a fazer. E você é parte desse grande propósito divino. Quarta bênção que surge no meio da igreja como consequência da graça de Deus, é um anelo, um anseio sobrenatural em relação à volta de Jesus. É uma ardente expectativa pela vinda do nosso Senhor. Vamos lá, versículo 7 de novo, parte B. Olha o que diz, ó, 1 Coríntios 1. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A igreja não está sentada como se estivesse em lazer, descansando. A igreja está de pé e trabalha de modo operoso e confiante, porque ela tem uma expectativa. Qual é a expectativa? A volta de Jesus. E enquanto esse Cristo não vem, enquanto esse Cristo não se manifesta para levar-nos com Ele, eu farei o melhor que eu puder para estender o reino de Deus na terra, para deixar marcas nesta sociedade, marcas positivas, para levar outros comigo para o céu. Porque eu sei que meu tempo aqui é curto, meu tempo aqui é provisório. Jesus está voltando. Esse mundo torna-se cada vez mais insuportável de se viver, possuidor de um ambiente fétido, putrefato, mal cheiroso. E todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, por melhor que esteja vivendo nesse mundo, ele não consegue mais viver a parte dessa expectativa, a expectativa da volta de Jesus. É isso que movimenta a igreja ao longo dos séculos, irmãos. Por que é que nós somos chamados de o povo mais feliz da face da terra? Sabe por quê? Porque o próprio Deus virá nos buscar para Ele. O próprio Deus tem preparado para nós morada.
e mandará o seu Filho levar-nos para as mansões celestes. A igreja não pode perder essa expectativa. Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que diz aqui, olha o que diz: a nossa cidadania, porém, em algumas versões antigas temos a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você é baiano, você é carioca, você é paulista, você é mineiro, você é capixaba, você é cearense, você é paraibano, só em questões geográficas terrenas, porque na verdade você é um cidadão celestial, e para o céu você irá, quando o seu Salvador vier lhe buscar. Mas a igreja não quer mais isso, a igreja não espera mais por isso. Está tão bom aqui, né? Tão bom, tão quentinho, tão gostoso, tão aconchegante. Ir para o céu? Não, Senhor, me deixa ficar aqui um pouco mais, me deixa casar, me deixa ver meus netos, me deixa ver meus filhos, me deixa terminar a faculdade, me deixa isso, aquilo. Não, 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 não. Nosso desejo maior é ver Jesus em glória, sermos arrebatados com Ele, para nos encontrarmos com Ele nos céus, e nesse caminho, nessa subida, automaticamente ganharmos um novo corpo e reinarmos para sempre com o Senhor. É o que Paulo diz aqui, ó, repetindo a palavra dele: enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aí Paulo continua. Outra bênção, a quinta bênção: firmeza até o fim. Você não consegue continuar a caminhar na vida cristã por si mesmo, mas Deus lhe dá poder para permanecer firme. Firmeza até o fim. Olha o que ele fala no versículo 8: Ele os manterá firmes até o fim, endossando aquilo que foi dito na primeira noite, e aquilo que o seu pastor tem dito de púlpito habitualmente: salvação não se perde, porque ela não depende de uma obra nossa, mas sim de uma obra que Cristo já executou no Calvário. E Paulo diz: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Interessante isso, né? Já pensou nisso? Você, pecador, vacilão, que gosta de escorregar nas mesmas cascas de banana sempre, a Bíblia diz que você será reputado como irrepreensível na volta de Jesus. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não tem do que se repreender, que não tem do que se falar contrariamente, que não tem mácula, não tem mancha, não tem pecado. Sim, você é uma pessoa irrepreensível pela fé em Jesus, pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Você, pecador, você, pecadora, vai ser guardado até o fim, conservado puro e santo para esse grande encontro com Jesus. Eu achei muito bonito o sepultamento do pastor Luzinaldo, um homem que enfrentou os seus percalços, um homem que teve os seus problemas em terra, em vida. E o pastor Emanuel pegou essa palavra aqui, 1 Coríntios 1:8. 1:8? 1:8. E ele disse naquele vozeirão dele de trovão: pastor Luzinaldo é considerado como irrepreensível pelo sangue de Jesus. Isso é um milagre da salvação, irmãos. Pensemos nas coisas que nós já fizemos e praticamos e falamos nesse mundo.
Pensemos na quantidade de pecados que nós trazemos no nosso coração. Deus dizer para mim e para você que nós somos irrepreensíveis, isso é um milagre estupendo. Não é algo que nós possamos ter produzido, não é algo que nós possamos ter gerado, é algo para a gente se ajoelhar, se prostrar e dizer: Senhor, glória ao teu nome, eu não sou digno disso, mas a tua irrepreensibilidade me alcançou em Cristo. Maravilha, irmãos, que maravilha. Efésios capítulo 5, versos 25 ao 27, olha o que diz lá. Olha que coisa linda. Olha que promessa do Senhor que se encaixa com essa palavra de 1 Coríntios 1:8. Olha o que diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nós somos essa igreja gloriosa. Como? Com tanta fofoca no meio da igreja, mentira. Aconteceu algo essa semana aqui, eu estou até agora embasbacado, hein, Adriano? Eu estou assim embasbacado até agora. Meu Deus, como é que isso aconteceu? A gente desanima, fica triste com isso, não tem nem o que dizer, tamanho ato horrendo. Mas esse povo cheio de erros é o povo que é considerado como a igreja gloriosa do Senhor Jesus, porque é o sangue dele que nos purificou de todo o pecado. Última verdade. Não, vocês vão começar a achar que eu vou pregar 1h30 também todo dia agora. Não aguento não. Eu não aguento. Eu não aguento. Dá para mim não. Cada um tem o seu estilo, repito. Eu estou aqui com sentimento de culpa, achando que falei demais. Sexta bênção que surge como consequência da graça de Deus: a comunhão com Jesus. E é a mais importante de todas. É a mais importante de todas. Versículo 9, 1 Coríntios 1, olha o que diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra mais importante na minha concepção de todo esse trecho bíblico. Por quê? Porque hoje a gente percebe que muitos têm comunhão com o pastor da igreja, mas não têm comunhão com Jesus, o pastor dos pastores. Muitos têm comunhão com a igreja, com a comunidade de fé, com os encontros, os cultos públicos, mas não têm comunhão com o Senhor da igreja, que é o próprio Cristo. Muitos têm comunhão com os seus ministérios, com os seus afazeres, com as suas atividades ministeriais, mas não têm comunhão com aquele que dá os dons para o ministério. Muitos têm comunhão com a instituição denominacional, com a igreja enquanto denominação, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, a estrutura humana, mas não tem comunhão com aquele que motivou a existência dessas estruturas. Está perdido. Está perdido. Porque o que Jesus fala lá em Mateus 7? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não operamos milagres. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, nunca foram meus.
nunca foram meus. Estavam envolvidos com uma série de atividades, com uma gama de realizações no meio da igreja, mas não eram de Jesus. E aqui Paulo está dizendo que uma das bênçãos resultantes da graça é o fato de que nós temos comunhão com Jesus. Estamos ligados como varas à videira, bebendo daquela seiva, para frutificarmos com abundância, para gerarmos frutos para a eternidade, para abençoar outras vidas. As pancadas vêm e vão, os solavancos tomam conta de nós. Temos uma vida muitas vezes de altos e baixos, mas a gente permanece firme, porque a nossa fé não está firmada em homens, a nossa fé é diretamente depositada no Senhor Jesus. Caiu, tropeçou, desviou-se e não voltou mais, nunca esteve no Senhor Jesus, nunca esteve. Porque já vimos aqui, a marca do justo é a perseverança. Eu o manterei firme até o fim. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Não se pode perder o que nunca se teve. Não se pode. Então é essa comunhão com Cristo. Acordarmos pela manhã e dizermos: Senhor Jesus, eu estou aqui, esse dia é consagrado ao Senhor, eu sou teu, faz em mim o que tu quiseres. Diante de cada atitude, decisão a ser tomada, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, mas eu quero te glorificar com as minhas atitudes, eu quero te exaltar com a minha decisão. É uma vida, de comunhão contínua, uma vida que está ligada, 24 horas, antenada com o Senhor. Perguntaram ao querido Billy Graham quantas vezes ele orava por dia. Lembram dessa? Lembra dessa? Ele uma vez só. Ou é uma vez só? Mas como é que pode um homem de Deus como você orar uma vez só? É que a minha vida está em contínua oração. Eu estou ali o tempo todo, em espírito. E é verdade, irmãos, é verdade. A gente não ora só quando está de joelhos no quarto, não, diante da igreja, não. A gente está caminhando, mas a gente está orando: Senhor, me protege de qualquer ataque do inimigo. Senhor, me protege do homem mau, da mulher má. Senhor, me dá teu livramento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, realiza o que só o Senhor pode realizar a partir de mim. É uma vida em contínua oração. É isso que significa estar ligado ao Senhor Jesus. Receber alimento continuamente para permanecer firme diante das investidas do diabo. E cá para nós, hein, irmãos? Quantas investidas? Quantas investidas? Nos nossos projetos, nos nossos negócios, na nossa família, na nossa própria carne. Quantas investidas? Eu estava semana passada lá em Juerano, e entramos numa casa de uma mulher endemoniada, eu e pastor Vicente. Aquela mulher quis ficar nua na nossa frente, e a gente ali naquela batalha, no meio de tantas outras que tivemos, conseguimos sair de lá em vitória, em graça mesmo. Estou caminhando, senti que alguém me chamou no celular. Escuta isso, irmãos, olha como é que o diabo é sujo. Olha como a gente tem que estar firmado no Senhor. Não tinha andado 2 minutos depois, minha esposa me mandou uma série de mensagens de uma sirigaita, escute, que disse para ela que eu estava num site de namoro, dizendo que queria me casar com essa mulher. Aí Lu, já conhecem Lu, né? O que é isso aqui? Aquilo me destrambelhou. Falei: diabo sujo, maldito. Aí eu peguei, eu falei: ô filha, deixa de ser besta. Pede para ela mandar os diálogos que ela disse que tem comigo. Pede para ela mandar aí as fotos que disse que eu mandei para ela. Pede para ela mandar. Agora para você aí. Pede para ela mandar. Pergunta quem é essa mulher, de onde que ela é e tal, pá.
Sabe aquela história de que até provar que gato não é lebre? Irmãos, a mulher mandou a foto. Me perdoe aqui, por favor. A mulher tinha uns 65 anos de idade. Aquele cabelo branco da Assembleia de Deus. E era crente, a desgraçada era crente, a desgraçada. Era crente. É por isso que eu não confio mais em... Uma voz de taquara rachada. É por isso que eu não confio mais em ninguém. Eu vou mandar para o site a reclamação de que tem homem casado. Aí lutou, me vergonha. Sua mentirosa, você está se confundindo. Meu marido é pastor e tal. Pá. Me mande o que você tem de prova. A mulher não tinha o que mandar. Sumiu, desapareceu. Bloqueou o número de Lu. No meio de um trabalho espiritual. No meio de um trabalho espiritual. Uma acusação dessa. No exato momento que eu saí da casa da endemoniada. Se nós não estivermos firmados em Jesus, a gente não suporta a luta. A gente tropeça. A gente cai. A gente fica no meio do caminho. No meio do caminho. Há momentos em que eu confesso para vocês que o desânimo bate de uma maneira assim avassaladora, em que a gente chega a sentir o bafo do capiroto, o bafo do maligno ali, ó, no nosso cangote. E a nossa tendência é ficar assim, ó, encolhido e dizer: ai, desânimo, que tristeza. Nessa hora, lembre-se que você está ligado ao Senhor Jesus, que é a sua fonte de vida. E é Ele que sustenta você e mantém você de pé. Isso é bênção de Deus para a sua igreja. Resumindo então, irmãos, observem que eu não falei aqui nenhuma bênção física ou material. Embora Deus possa nos honrar, e Ele já nos tem honrado com isso. Eu estou olhando aqui da frente, estou vendo um monte de gente abençoada. Hélio, o que Hélio conquistou hoje na sua vida patrimonial física era impensado há alguns anos passados. Por quê? Porque Hélio decidiu andar corretamente com Deus e o Senhor honrou. Mas a maior bênção diante da qual Hélio é grato não é a casa na praia que ele tem, não. Não é a rocinha que ele tem, não. A maior bênção pela qual ele é grato é a bênção da salvação, da nova vida, da restauração da sua família, dele poder hoje ser olhado por Luaninha, por Samuelzinho, e eles poderem dizer: meu pai é um homem de Deus. Isso não tem preço que pague, irmãos. Eu olho para Zui e Plínio. Zui e Plínio são pessoas liberais por natureza, abençoadores. E Zui e Plínio não são pessoas ricas, não tem milhões na conta, mas Deus, a partir do despojamento deles em prol de outras pessoas, os tem feito sonhar com coisas até então inimagináveis. Não é verdade, Zui? Você sabe do que eu estou falando. Irmãos, bênçãos materiais e físicas não são garantia de Deus, porque se fosse, não teria miséria na África, entre os nossos irmãos cristãos. As bênçãos maiores são de ordem espiritual, e nós temos que rever as nossas prioridades, para não entrarmos nessa falsa pregação do evangelho da prosperidade que prevalece por aí. Creio num Deus que nos abençoa sim, claro que eu creio. Eu me considero uma pessoa muito abençoada, mas a principal bênção é Jesus. Não se esqueçam disso, jamais. Jamais. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor.